tem coerência, no sentido de que Moro é um criminoso. Aí você falou do Nicolas Ferreira. O Nicolas abandonou o Bolsonaro. E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma novidade. A direita esqueceu o Bolsonaro? Não só a direita, como a população já está irritadíssima, inclusive a população de direita, como os próprios parlamentares. Nicolas é o cara que mais estava torcendo para essa prisão acontecer. O Nicolas Ferreira agora está aliviado. Meu Deus do céu, finalmente esse cara foi pra cadeia. Valdemar, então, meu Deus do céu, acabou. Você acha que o pessoal tá comemorando? Mas com certeza absoluta. Não vou nem dizer nomes, né? Mas eu já ouvi, inclusive, de parlamentares do PL esse tipo de fala. Porque só pra você entender uma coisa. O bolsonarismo, além de uma ideologia e de uma doença social, de uma patologia, ele é um mercado onde tem muita gente ganhando muito dinheiro, vendendo curso para idiota, curso para otário, e é uma máquina de fazer voto. De fato, o bolsonarismo conquistou muitos votos na onda, na rasteira do Bolsonaro. Então, 90% desses influenciadores que você vê bolsonarista, 90% desses políticos do PL falam mal do Bolsonaro pelas costas. E se dizem conservadores e tal, mas fazem coisas muito pior do que a esquerda aí nos bastidores, no off, viu? Isso que eu já vi, né? Na época, inclusive, de Jovem Pan, de comentaristas famosos aí que trai a mulher, são cheiradores de pó e o caramba. Então é tudo hipocrisia. São personagens que querem seu voto, que querem grana. Só isso, só isso. E o Bolsonaro, nesse sentido, eu admiro o Bolsonaro. Porque ele não confia nessa gente, e não tem confiamento, porque é tudo vagabundo. Nicolas Ferreira, Tarcísio de Freitas, essa gente toda é um bando de oportunista, né? Por isso, inclusive, que ele está rifando a candidatura do Tarcísio, e ele vai querer que seja um filho, porque ele sabe que se o Tarcísio é candidato ganhando ou perdendo, ele perde a hegemonia do campo da direita. Ele perde. Então, ele sabe que é um bando de oportunistas. Então, é dureza. Então, tá todo mundo, essa turma toda tá comemorando. E tanto é que basta ver as ruas, não tem, ninguém parou, ninguém tá nem aí que o Bolsonaro foi preso, todo mundo cagando e andando pro fato do Bolsonaro ser preso. Isso é uma realidade de gente que vive numa bolha de maluquinho ideológico, mas a vida real você sabe que não é isso que tá acontecendo. Ninguém parou, a Tiradentes não parou, Itaim não parou, São Miguel não parou, a cidade de São Paulo não parou, o país, ninguém parou por conta da prisão desse bosta. Né? Então, é uma coisa também que eu me questiono. E outra coisa também que você falou várias coisas, mas uma coisa que você falou também sobre devido ao processo legal, sobre Alexandre de Moraes ser legítimo e tal. Eu acho que mais legítimo ainda é um juiz de primeira instância que condena o principal candidato nas pesquisas para presidente do Brasil. E depois ele vira ministro do segundo colocado que virou presidente do Brasil. Ele vira ministro daquele que ele beneficiou diretamente, condenando o que estava em primeiro lugar. E isso é chocante, né? É chocante um juiz que teve áudios vazados pelo Intercept, pelo Glenn Greenwald, mostrando que ele estava cometendo crime, combinando prazo, combinando processo com o promotor, com o Deltan Dallagnol, que é o responsável pela acusação. Isso é complicado. Né? Então, assim, defender Sérgio Moro, nem o Bolsonaro defende mais. O Bolsonaro não quer ver nem pintar de ouro. O Sérgio Moro é um vagabundo, é um bandido. Em qualquer país sério, estaria preso, estaria atrás das grades pelos crimes que ele cometeu. Né? Então, agora, você tem que ter coerência. Se você está criticando o Alexandre de Moraes, você, no mínimo, teria que criticar o Sérgio Moro. Né? Isso eu acho importante. Mas é isso, de resto que você comentou, o que eu tenho a dizer sobre isso. A hipocrisia rasgada aí pelo nosso querido e ilustre amigo debatedor. Porque ele veio falando Sérgio Moro ser indicado pelo Bolsonaro. Lewandowski também era ministro do STF. Hoje em dia faz parte do governo Lula. Um dos advogados do Lula, na época da Lava Jato, hoje em dia é ministro do STF. Você não mencionou isso. Ele condenou o Bolsonaro? Ninguém condenou. E outra coisa, o Bolsonaro nomeou André Mendonça, que também era advogado do Bolsonaro. Você falar, depois você deixa eu falar? Lógico. O Bolsonaro nomeou 2 ministros, André Mendonça e o Cássio Nunes. André Mendonça era advogado do Bolsonaro, era advogado-geral da União e foi advogado do Bolsonaro. Então, veja, é competência. Você tem voto, você foi eleito pela República, você tem competência para nomear quem você quiser, cumprindo os requisitos. Notável saber jurídico, idade mínima de 35 anos, né? E reputação ilibada. Pronto, é disso que se trata. O problema é você ter um juiz que condena criminalmente uma pessoa, que não é nenhuma pessoa, era o principal nome para disputar, porque ninguém derrota o Lula, né? Impressionante, o velho é bom. Então, condena
o principal nome a presidente do Brasil, e aí vira ministro do segundo colocado que acabou ganhando a eleição porque foi beneficiado com essa condenação do primeiro lugar. Então, isso é um escândalo. E mais, tem áudio, gente. Tem prova material, né? De que houve um conluio por parte do Judiciário e do Ministério Público no decorrer da Lava Jato. E ficou provado que o Moro virou de fato político, né? O que ele queria era voto. O que ele queria era satisfazer seus interesses particulares. Isso ficou provado. Então, pelo menos eu admiro os bolsonaristas que criticam o Moro, né? O Paulo Figueiredo e tal. Pelo menos eles têm coerência no sentido de que Moro é um criminoso e estaria preso em qualquer lugar. Aí quando bateu, né? Quando começou a bater na turminha dele e tal, no PSDB e tal, aí ele começou a tirar o pé do acelerador. Mas é muito grave o que aconteceu no Brasil, sabe? A Lava Jato é muito grave o que aconteceu, mas é isso. E eu gostei de citar o William Vac, porque eu acho que não está acompanhando ultimamente o William Vac, ele defendeu a prisão do Bolsonaro, né? Mas enfim, era só isso. Só partindo do final, né? Pedir um amigo aqui que pelo menos tenha um pouco de educação, para a hora que eu estiver falando também me permitir falar. Eu não sei se ele quiser fazer um debate aqui, mas ele deu as opiniões dele. Aí na hora que eu vou falar do Nicolas Ferreira, na hora que eu vou falar do Sérgio Moro, o amigo não me deixa falar, o amigo me corta, porque ele deu as opiniões dele acerca dos parlamentares da direita. E eu não interrompi. Eu tô quieto. E eu não o interrompi. Falou 10 minutos. Quando eu comecei a falar, ele me interrompeu. Perguntei ele. Eu falei, você não pode falar, rapaz. Eu não interrompi você em nenhum momento. Amigo, acho que quando a gente estuda, a gente pelo menos tem que não somente pegar o que está ali escrito, mas também ter um pouquinho de educação e elegância. Que você não tem. Se você quiser um debate aberto, espera o seu momento. Não, você também não espera. Você tá também tendo essa. Você também não espera. Você também tem uma ânsia e me interrompeu em vários momentos. Deixa você fazer seu corte. Não é meu corte. Eu só quero só 2 minutos, pra ser muito longo. Não quero fazer corte em cima de tudo, dizendo Porque que você falou do Nicolas, você não tem nem intimidade com o Nicolas. Ah, pra você tem? falar isso. Então tá bom, que bom que eu não tenho intimidade com o Lula. Mas como que você fala de uma pessoa que você não tem intimidade e fala que o cara tá doido pra ver Bolsonaro? Você tem intimidade com o Lula, tá falando do Lula, não tem sentido o seu argumento. Você tem intimidade com o Lula, você tá falando do Lula. Qual que é a razão de eu ter intimidade Meu com o querido, Nicolas? fraquíssimo. Você? Os seus argumentos. Ah, eu concordo que você Porque é muito você não fraco. Olha deixa que eu a debati pessoa com muito falar. bolsonarista. Não, muito. Você vai me surpreender. Vai debater a vida inteira, mas nunca vai aprender o que é ter pelo menos um pouco de elegância numa Que você não tem, você cometeu crime hoje. Você não pode nem falar nada. Então tá bom. Da mesma forma que você tá falando que eu cometi crime, você tá cometendo um crime, então, Tá bom. caso você não prove. Faça o que você quiser. Igualmente. Se quiser processo, que aí A eu tenho. recíproca é verdadeira. Faça o que você A quiser. recíproca é verdadeira. Então deixa a pessoa também. Cara, Deixa, o time tá pegando? Você ficou meia hora falando, você pode falar no microfone. Tá, não, tá de boa. Porque ele tá caindo aqui. Acho que é aqui, ó. Ah, não, mas tá tranquilo aí. Pode ir. Tá Beleza. pegando de boa, Matheus? Tá de boa. De boa. Beleza. O amigo vem e cita um monte de pessoas que abandonaram o Bolsonaro. Aí no mesmo momento, fala que Lula saiu no braço do povo. Que povo? Povo do sindicato. Os mesmos sindicatos que estão envolvidos no roubo do INSS, que tanto falaram que a culpa é do Bolsonaro, mas não quiseram. O PT, a esquerda, não quis abrir a CPMI do INSS. Se foi Bolsonaro que roubou, então por que o PT não quis investigar? Deve ser porque Bolsonaro sempre adorou, né? Os sindicatos. Essas meia dúzia de gato pingado que você falou que saiu. Que Lula saiu no braço do povo. Qual povo? É igual o pessoal tá fazendo meme aí. É um vexame atrás do outro. E o incrível é que eu olho pra você e sua cara não queima, cara. Não fica nem vermelho quando mente. O povo. E antes de tudo, para que pelo menos o debate ele prossiga e não fica só travado com o negócio de que me acusou, que me ofendeu, você chamou todo mundo aí de louco, são malucos os Bolsonaros. Podem me processar. Os bolsonaristas. Beleza, mas eu tô falando com você que eu não te interrompi por isso, não fiquei me vitimando. Processo depois, se for o caso, se quiser. Mas, agora, vamos fazer de vítima. O cara tá me chamando de maluco. O cara tá me chamando de bolsoloide. O cara tá me chamando disso, de genocídio. Isso não é crime. Tudo. Beleza. Mas não se vitimiza daqui a pouco, durante a minha fala. Se eu falar partido das trevas, partido dos traficantes, que vocês... Isso não é acusação de crime. Tá me chamando de traficante. Não. A forma como vocês falam, assim, é como se vocês soubessem de tudo, cara. É incrível.
incrível isso que eu tenho visto no nosso país. Basta a gente ter um canudo, ou então tem gente que nem canudo precisa ter. Que já chega na internet e sabe, é como se fosse o juiz. Que Sérgio Moro, em qualquer país do mundo, que era para estar preso. Sérgio Moro é herói nacional. Por tudo que ele fez justiça. E não só ele, como várias outras instâncias que o Lula passou. Não foi covardemente, igual está acontecendo com o Bolsonaro, não. E sobre os parlamentares que você está falando, você disse aí que abandonaram o Bolsonaro. Cita o nome dos parlamentares. Aí você falou do Nicolas Ferreira. Ah, o Nicolas abandonou o Bolsonaro. Em qual momento que Nicolas abandonou o Bolsonaro se o tempo todo ele está ali defendendo o Bolsonaro? Daqui a pouco você vai dizer que eu também abandonei o Bolsonaro. Então, é muito raso quando a gente pega eu posso fazer a mesma coisa que você fez. Ah, que eu tô lá dentro do Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, ele não colocou não sei quantos terabytes. Aí quem vai estar me olhando ali, me assistindo, fala assim, pô, o negão entende, hein? Processo de não sei quantos terabytes aí para ser avaliado. E não deu tempo dos advogados estudarem o processo e prepararem a defesa. E o maior de tudo é que a gente vê que hoje em dia estão querendo regulamentar as redes sociais. Tem que começar a regulamentar através disso aí, dos falsos especialistas. A gente liga a televisão, aí tá ali especialista qualquer um pode ter, especialista de Google. Especialista de Google. As notícias que estão ali no Google, que até eu posso colocar uma notícia no Google. Especialista de influência. O influencer fala uma coisa ali, todo mundo leva. Mas aí o influencer da direita fala uma, o influencer da esquerda fala outra. Deltan Dallagnol, um grande abraço para você. Um outro injustiçado, que a gente só vê o pessoal da direita perdendo seu mandato. Incrível, sendo caçado. O pessoal da direita é caçado. Sempre com uma alegação para desmoralizar as pessoas. Alexandre Ramagem, outro guerreiro que tem todo o meu carinho e apreço. Enfim, nem eu pelo menos sou humilde para reconhecer. E nem o meu amigo. Temos conhecimentos jurídicos para ficar aqui debatendo detalhes do processo. Um processo que a gente, como já mencionou, começou lá no STF, lá em cima. Então isso já mostra que o nível que eles já quiseram discutir toda essa situação do 8 de janeiro é um nível para quem já é atuante no direito mesmo, e não somente nós, meros curiosos. Entendeu? Que a gente vai ficar aqui o tempo todo falando a nossa opinião, mas não a realidade dos fatos. Uma coisa é a gente vir aqui, igual eu tô fazendo, em respeito e toda a humildade, porque eu conheço diversos advogados, juristas. Não gosto do Pablo Marçal, mas a gente vê que o Pablo Marçal tem um conhecimento dele, tem a base dele jurídica, tanto na prática, tanto na teoria. Mas não vê ele querendo dar uma de especialista, da opinião. Ele não é. Você que é. Eu sou advogado, ele não é. Ele não é advogado? Não, ele se formou em direito, ele não consigo passar na OAB. Ele não é especialista. Ok. Não, só tô dizendo. Você é especialista? Você se acha especialista? Não sou especialista, eu sou criminalista. Uma coisa eu vou te dizer. Não, eu dou minha opinião. Ele me perguntou e eu dei minha opinião. Então, igual eu tô dando minha opinião. Exatamente sobre isso que você tá dizendo. Porque dá uma impressão, para quem tá assistindo, dá uma impressão que tudo que você tá falando se sustenta. E na realidade não se sustenta. Que bom é isso, né? Precisa levar informação. Então, precisa levar... mas só dá a impressão.
Porque na realidade. Não, é tem igual- muita gente inteligente. É igual tentar colocar tem que ser isso muito aqui em cima. limitado para entender. É igual o povo, tentar colocar o povo não é aqui em burro, o cima. povo entende exatamente o que eu tô falando. Um inteligente jamais Não, o povo vai sabe- dar, o povo vai dar sabe exatamente. ouvidos pro que você tá falando. Então por isso. Porque vê que você não tem o conhecimento de causa. Mas sim, entendi, você que tem. é ali através de uma entrevista do Lindbergh que você pega o que ele fala. Lindbergh, eu estudei o caso, o que ele fala, não tem o que ele fala, Lindbergh. você já absorve. Tem nada a ver, Igual Lindbergh. bucha, igual esponja. Mas quem disse? Quem estava no Lindbergh? Eu tô falando. Mas tá bom, mas quem disse que eu vejo entrevista do Lindbergh? Eu tô falando. De onde Vocês se baseiam nisso, no que vocês ouvem. E Não, eu baseio no que eu leio, no que e- estudo. É porque e essa é a não- diferença. A gente e lê, não a gente debruça, estuda, precisa e não estudar. não fala que estuda Por isso até o que vocês salário. odeiam universidade. Quem, Porque vocês odeiam quem estuda. Quem estuda não precisa ficar falando que